Olá, hoje o Cenário Entrevista recebe a jornalista Liege Albuquerque. Ela é formada em jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em Ciências Políticas pela USP, por 9 anos foi correspondente do jornal O Estado de São Paulo, no Amazonas, atualmente é professora de jornalismo na FAMetro e atua como freelancer para agências de notícias como BBC, Reuters, DW, Projeto Colabora, O Estado de São Paulo, Veja, O Globo, Jornal A Crítica e Diário do Amazonas. Desde julho desse ano, apresenta com mais 2 jornalistas o podcast independente As Amazonas, disponível na plataforma Spotify. Liege Albuquerque, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Liliane. Liege, você é acriana, filha de comerciante e de professora. Desde cedo você já sabia que iria seguir a carreira de jornalista? Você já gostava de escrever, de ler? Na verdade, não. Eu queria ser escritora e quando eu estava perto de... Eu gostava muito de ler, muito, como eu gosto até hoje, né? E de escrever. E eu queria ser escritora. Aí, quando chegou perto da época do vestibular, sempre gostei muito de bicho, continuo gostando muito, queria ser veterinária. E não tinha veterinária em Manaus. E eu teria que ir para o Rio de Janeiro, onde a minha tia mora, lá para fazer. E deu aquele medo, eu tinha 16 anos, passei no vestibular muito cedo, né? E eu acabei fazendo jornalismo porque eu gostava muito de escrever, ponto. Não pensava em mais nada além de escrever livros. Muito doido isso, né? Como é que foi essa experiência, Liege, de sair aqui, né? No caso, você nasceu no Acre, mas veio morar boa parte do tempo aqui em Manaus. Sair aqui do Amazonas e ir morar em São Paulo e fazer um mestrado, porque você é mestre. Sim. Então, eu fiz a faculdade de jornalismo e eu era extremamente tímida, né? Eu queria ser escritora e eu era muito tímida. E durante a faculdade de jornalismo, eu comecei a me apaixonar pelo jornalismo. E eu percebi que para ser um bom jornalista não dá para ser tímido. Então, eu comecei a lutar contra isso e comecei a pensar também que eu quero seguir carreira, não como um plano B, mas eu quero seguir carreira acadêmica, eu quero dar aula, fiz magistério, que hoje em dia não existe mais, né? O segundo grau. Então, eu fiz magistério porque eu queria dar aula em algum momento da minha vida, nem que fosse paralelo à redação. E aí eu pensei, bom, eu quero fazer mestrado, porque para poder dar aula, né, para ter mais preparo, para ter mais condições de dar aula, eu quero ter mais uma titulação acadêmica. Vou querer fazer mestrado, mas eu quero fazer mestrado, algum mestrado de uma coisa que eu seja apaixonada, que eu goste e que também seja bom para a minha carreira jornalística. Aí fui fazer mestrado em Ciência Política na USP. Fui para sair daqui com 21 anos para... Muito São nova, Paulo, deixar muito todo nova. mundo e sozinho encarar aquele corajosa. mundão, né? No começo, São meu Paulo. irmão estava lá. Meu irmão eu morava junto com ele, que ele estava fazendo residência médica lá em São Paulo, né? Aí depois acabei morando sozinha, aí fui. Aí acaba a timidez, acaba tudo e a gente começa a se empolgar, né? Você tem um currículo impecável, Liege. Acho que todos os nossos públicos relacionados a estudante, né, devem estar aí fascinados, porque eu falei no início do programa todo o teu currículo, a tua trajetória. Você, inclusive, atuou em veículos nacionais e internacionais. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Então, a maior parte da minha vida eu passei no Estadão, né? Logo que eu cheguei em São Paulo, eu fiz um curso de focas, né? Eu fiz um pequeno vestibular que existe até hoje, o curso de focas do Estadão. Tem 30 vagas, naquela época também tinha. Eu fiz esse curso, logo depois que eu acabei, aí eu e mais 2 fomos chamados para trabalhar na redação do Estadão, e foi na redação do Estadão que eu digo que eu realmente aprendi a escrever de verdade, né? Porque o texto é muito bom, dos jornalistas do Estadão, o texto é muito exigente, né? O texto tem que ser muito perfeito e tal, e eu sempre quando estava dentro do Estadão, eu pensava que eu ia ficar o tempo todo lá e acabei o mestrado e não emendando o doutorado e fiquei trabalhando em outros lugares, né? Acabei indo para a Veja, acabei indo para a Folha, acabei indo para Brasília, fiquei 1 ano em Brasília, tive uma experiência muito boa na área de política, né? Cobri a Câmara, cobri pelo Estadão e pelo Globo. Então, acaba que eu fui para todos esses cantos assim. E teve uma hora que eu queria dar aula, né? Queria dar aula e queria sossegar um pouco. Estava me sentindo só, né? A família toda aqui, meus pais envelhecendo, sem eu ver. Eu acabei voltando para Manaus. No começo da década de... Foi em 2003 que eu voltei para cá. Você voltou, mas você foi correspondente ainda do Estado de São Paulo por Isso. 9 anos, aqui no Amazonas. Eu voltei já louca para dar aula. Aí comecei a dar aula, onde foi professora da Paula Litaif, né? Da tua irmã. Comecei a dar aula na Newton
Lins, da Uninorte, e comecei a trabalhar, né? Acabaram que eu não queria trabalhar nos jornais locais, eu queria entrar na carreira acadêmica e começar e me focar nisso. Mas aí o bichinho da redação, né, que a gente estava conversando... Fala mais alto. Aí me chamaram na crítica, eu fiquei um período na crítica, depois eu fiquei um período curto no Diário do Amazonas, e aí me chamaram para ser correspondente do Estadão, que é o jornal que eu conheço até hoje, né? Conheço todo mundo e tal, e acabei ficando como correspondente durante 9 anos como correspondente do Estadão aqui no Amazonas. Qual foi a reportagem mais marcante nesse período? Nossa, são tantas, tá aí uma pergunta bem difícil, né? Mas conta pelo menos 2, que a gente está curioso aqui. Podia falar de hair news que a gente faz no dia a dia, né? Que é denúncia, né? E tal, mas eu prefiro pensar numa coisa mais leve. Me veio à cabeça que eu acho que quando não se falava em Novairão, né, isso há mais de quase 2 décadas atrás, eu fiz uma matéria muito legal para o Estadão, para o turismo, que teve chamada na primeira página, sobre os botos de Novairão, com a senhora chamava os botos pelo nome. E ficou uma matéria muito gostosa, muito leve, né? E ficou uma matéria com muitas fotos muito bonitas. Veio um fotógrafo do Estadão de São Paulo para fazer. E eu acho que eu posso falar essa para não ter que falar de política, sabe? Nem de economia, nem de... Atualmente você dedica boa parte do seu tempo à docência. O que mudou da redação para a sala de aula? Então, eu vejo muita ligação em escrever, né, em falar, em ser jornalista com ser professor. Porque quando a gente é jornalista, a gente aprende na faculdade, eu ensino isso para meus alunos, que a gente tem que falar para todo tipo de ouvinte, de leitor, de telespectador. A gente não pode ter um linguajar muito que as pessoas não entendam, as pessoas mais simples. Então, como professor, você sempre tem que ensinar da forma que as pessoas entendam, né? Então, eu vejo essa ligação, que o bom jornalista, ele está sempre aprendendo, né, para poder melhor passar para os seus ouvintes, telespectadores ou leitores. A entrevista está muito boa, mas a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já a conversar com a jornalista Liege Albuquerque. O universo da informação sem preconceitos, a pluralidade dando o tom das pautas. Temas considerados tabus na sociedade, debatidos de forma leve por quem entende do assunto. Cenário em Diversidade. Toda a sexta, às 6 da tarde, na TV Cenário. Acesse revistacenario.com.br. Música, séries, cinema, literatura, arte, aventuras. Várias outras dicas para você aproveitar melhor o seu fim de semana, você confere no Cenário Recomenda. Toda semana, a equipe da revista Cenário separa as melhores dicas para indicar para você e toda a sua família. Confira! Sábado, 3 da tarde, no site da revista Cenário e redes sociais. Nós voltamos a conversar com a jornalista Liege Albuquerque, mas nesse bloco a gente vai falar do teu mais novo desafio, que é apresentar um programa, o podcast As Amazonas. Liege, conta pra gente de quem foi a ideia. Foi minha. Na verdade, eu tenho um lado assim empreendedor, mas eu não faço aquela parte chata, né? Eu só tenho a ideia e quero que as pessoas entrem junto. E assim, as 2 vezes que eu tive uma boa ideia e que a equipe foi boa, foi à frente, né? Então, assim, as meninas não tem como negar, mas foram elas que fizeram o grande sucesso da Amazônia Real. Foi eu que chamei a Kátia e a Laís para a gente fazer o Amazônia Real, fiquei um tempo com elas, depois saí, né, para outros projetos. E agora a mesma coisa, eu queria muito fazer um podcast, eu adoro podcast. E aí eu chamei a Daniela, né, que é a Daniela Sayag, que é uma pessoa que eu sempre me dei super bem nas coberturas, e a Aruana Brianese, que foi minha subeditora na época que eu fui editora de política do jornal A Crítica. E a gente amiga, né, e eu chamei elas duas para um café, o café quase virou almoço. Aí a gente ficou batendo papo com ótimas ideias. Imagina, 3 jornalistas juntas. Exatamente. Aí quando foi na semana seguinte, né, por sorte a Aruana, ela é diretora de conteúdo do jornal A Crítica, e o de Siquinha emprestou pra gente o estúdio da Jovem Pan. Então a gente grava lá, nós somos um podcast independente, né, não temos patrocínio, aliás, patrocinadores, estamos aqui, né, mas a gente grava, né, numa ótima estrutura que é o estúdio da Jovem Pan emprestado. Qual é a ideia do projeto, do podcast? Então, na verdade, a gente quer a mesma coisa que a revista Cenário quer, que é mostrar que o Amazonas tem pessoas, né, que pensam bastante em todas as áreas, pessoas muito inteligentes, pessoas em todas as áreas que a gente pode mostrar
para o Brasil e para o mundo. Essa é a ideia, que a gente quer trazer gente de todas as áreas para entrevistar, né? E como o nosso métier é esse, entrevistar, então a gente está entrevistando gente de tudo quanto é área. A gente não quer se fechar, né, em ser só meio ambiente, só política, só literatura. Amazônia, no geral. Amazônia, a gente quer mostrar gente, tanto que nosso agora de sexta-feira vai ser sobre ciência e tecnologia na Amazônia. Então a gente chamou 3 cientistas, né, que a gente vai entrevistá-los sobre os projetos dele. Então essa é a nossa ideia, é mostrar a Amazônia para o mundo, mas tudo que a gente faz aqui que não é só floresta, né? Embora a floresta seja o nosso grande orgulho, a gente quer a floresta em pé, né? Mas a gente quer mostrar que a gente faz qualquer coisa que qualquer outro estado faz também, né? Liege, como é que é esse encontro de vocês? Porque você do impresso, né? A Aruana também do impresso, Daniela da TV. Mas como foi você, assim, ter essa desenvoltura, né? Porque, de qualquer forma, grava também um pouquinho, não grava? Sim, sim. Na verdade, assim, é como se fosse ao vivo, porque a gente não tem edição nenhuma no podcast. A gente grava no começo da tarde de sexta, no começo da noite já está no ar. E a gente, como eu estava te contando, assim, eu não gosto de vídeo, eu não me acostumo com vídeo, nunca quis fazer vídeo e não quero. Então eu não olho para a câmera, porque a gente já está no YouTube também, então eu fico conversando, a gente fica conversando, né? Porque rádio é uma coisa muito parecida do dia a dia. A TV a gente precisa ter uma outra postura que a gente aprende na faculdade, né? E que eu não tenho. Né? Então eu não olho para a câmera e fica tudo bem. Aí quando eu vejo a câmera eu titubeio, eu quebro a fala, sabe? Eu fico aquele quadradinho preto. Eu sei que tem um colega ali atrás, um cinegrafista, mas não penso nele. Eu penso que tem um bicho preto que vai me comer, alguma coisa assim. Sei que eu não gosto de câmera, mas está sendo super legal. Tanto eu quanto a Aruana, que nós somos, né, de vídeo nem de voz, a gente está gostando pra caramba, aprendendo muito com a Daniela e ela com a gente. E agora a gente está trabalhando em outro projeto, né? Que você... A gente vai já falar sobre esse outro projeto, mas eu quero contar um momento marcante que eu estava ouvindo o podcast de vocês, mas eu acompanho também as redes sociais e eu vi que vocês saíram muito bem, acho que já está assim, pegando gosto, né, de gravar o próprio podcast, falando sobre uma exposição das Amazonas. E você saiu muito bem, quem tiver curioso, é só entrar lá no Instagram que tem um vídeo mostrando como ela se saiu muito bem nesse momento da entrevista. Então agora vamos falar desse novo desafio de vocês, que agora as Amazonas, elas querem entrar agora num novo momento, né? Que é passar esse conhecimento de vocês, essa experiência. Conta pra gente que curso é esse que vocês vão promover? Então, Liliane, a gente estava há um mês com o podcast, super felizes, quando a Aruana recebe uma ligação da Embaixada dos Estados Unidos, né? Convidando a gente para dar um curso de podcast. E a gente, nossa, a gente está aqui começando a aprender, né? Então, assim, sem falta modéstia, então a gente está começando a aprender, mas a gente já tem expertise nos nossos métiers. Então, a gente vai virar professora agora. A gente estudou pra caramba, preparamos as aulas, estamos dando os últimos toques. Esse curso é patrocinado pela Embaixada dos Estados Unidos, Embaixada e Consulado dos Estados Unidos no Brasil, com apoio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, né? E a gente vai dar um curso de podcast para, especialmente, a gente está procurando especialmente pessoas de cidades que não hajam vozes, né? Que cidade onde não, que a gente chama de deserto de notícias, né? Quem tiver interesse vai procurar na internet, chama Atlas de Notícia, que é um trabalho muito bem feito de mapeamento de onde no país não tem nenhum jornalista, não tem nenhum site, não tem nenhum podcast, não tem nenhuma TV, não tem nada, né? Então não tem voz. E a gente queria que essas pessoas, infelizmente o único problema, empecilho tem que ter internet, né? Sim. Porque podcast só com internet, né? Tem que assim, baixar, como site, né? Você pode até ouvir, mas você tem que baixar. Exatamente. Então, assim, a gente quer alcançar esses alunos que não precisa ser formado em jornalismo, né? Vozes da comunidade que queiram aprender, né, técnicas, como colocar o podcast no ar, como tentar se monetizar, para que a gente possa dar mais uma ideia de democratizar a informação, né? Mais vozes no Brasil. Vai ser para o Norte e para o Nordeste. Ou seja, quem estiver assistindo aqui a entrevista, se interessar, procura informação aonde, Liege? A gente
lançou um site não para botar notícia, mas só mesmo para ancorar esse projeto e os nossos podcasts, né, os nossos episódios. Então, o nosso site é podcastasamazonas.com.br/inscrições, sem cedilha, sem o acento. Lá tem todas as informações, Isso. né? Ou então pode ir no nosso Instagram, que é Podcast As Amazonas, que lá também tem o link na bio. Liege, a crise sanitária ela nos fez refém da tecnologia, inclusive esse é um momento também de você estar se reinventando no jornalismo. Como é que você vê esse momento? Acho que a crise ela foi em todas as áreas, né? Mas no jornalismo a gente percebeu que ela foi para melhor, porque eu penso, né, que todo mundo se obrigou a entender mais o que está acontecendo, né? Porque a nossa crise sanitária ela tem a ver com a nossa crise política. Então a gente juntou as duas coisas, né? E eu acho que tem muito site que está me surpreendendo, sabe? Assim, que está sabendo passar isso para a população, né? Colocando que exatamente isso, que a crise sanitária ela não veio sozinha. A crise sanitária veio com um problema muito grande que a gente tem, né, da presidência da República, e que por isso que a gente está nesse momento com tantas mortes, mais de 600 mil, né? E teve que se reinventar, né? Todo Exatamente, mundo, né? todo mundo. Nos seus vários segmentos. Muita gente desempregada, né? Muita gente fazendo esse tipo de coisa, que é fazer um site, que é a coisa mais barata, além de um podcast para você fazer, para tentar mostrar suas ideias, que ninguém dava valor. Nós voltamos daqui a pouco a conversar com a jornalista Liege Albuquerque, o intervalo é bem rapidinho. Os cases que se tornaram sucesso no estado, experiências que deram certo, histórias de superação, grandes nomes do empreendedorismo na Amazônia. Tudo isso e muito mais você confere no programa Empreender na Amazônia na TV Cenário. Toda quarta às 7 da noite, com a apresentação do economista Marcos Evangelista. Confira revistacenário.com.br. Estamos de volta e vamos continuar aqui a entrevista com a jornalista Liege Albuquerque. Liege, eu vou até contar algo que tem a ver com nós duas, né? Nós gostamos de política. Inclusive, nós temos algo em comum. Nós fizemos parte da segunda turma do Renova BR, que é a maior escola de formação política do Brasil. Como é que foi essa experiência, Liege? Foi muito boa. Eu entrei com a ideia, inclusive, de me candidatar, né? Quando eu mandei o vídeo para ser selecionada, a minha intenção era aquela. Eu estava muito revoltada com a política do país no momento. E comecei a pensar assim, nossa, o que eu posso fazer? Eu posso, o único jeito que eu posso é entrando no parlamento. Mas durante o curso, adoro política, durante o curso foi caindo a ficha, né? Que, na verdade, a pessoa que entra, né, todo mundo pensa, todo político é corrupto, não é, pelo amor de Deus. E nem todo político entra para enriquecer. Tem muita gente como eu que quer entrar para poder fazer alguma coisa melhor. Porém, o meu pensamento foi extremamente egoísta, porque quem entra nisso tem que abrir mão de sua vida pessoal, tem que abrir mão de seus projetos pessoais em prol da política, né? Ninguém pensa nisso, só pensa que a pessoa entra para roubar e tal, e não é isso. Só quem não entende de política é que acha que todo político é ladrão. Sempre falo isso. Então, eu não estava disposta, sabe, Helena? Durante o curso, que foi excelente, né? Conheci Melhor Você, vários outros colegas, muita gente boa aqui em Manaus que concorreram e tal. Durante o curso eu percebi isso, né? Tem que estar muita vontade de ser político para você abrir mão da sua vida pessoal, porque tem que abrir. E tem que estudar muito Tem que estudar muito, mas tem que principalmente saber que aquilo vai ser o centro da sua vida. Não vai ser mais a sua família, não vai ser mais da aula, não vai ser mais o podcast, o jornal, a revista, não vai ser. Quem fala isso, que não dá para conciliar, dá para conciliar, mas o centro vai ter que ser aquilo ali, porque você está partilhando a sua vida com os seus eleitores e com quem não te elegeu, que vão te cobrar aquilo. Então você vai ter que responder aquilo se você ganhar, então é bem complicado. Mas será que a gente ainda pode esperar, Liege, 2022, 2024? Não. Talvez eu acho que algum dia eu trabalhe com algum político, se eu tenho vontade, sabe? Nos bastidores, né? Não como assessor de imprensa, não como secretário de comunicação, mas de outra forma, sabe? De verdade, consultora. Assim. Consultora, de uma forma para ajudar mesmo, de verdade, assim, com o meu conhecimento, sabe? E para aprender.
mas não assim na frente. Liege, nessa segunda temporada, todos os nossos convidados, a gente faz a mesma pergunta, que é: quais são as impressões que você tem do cenário político nacional? As piores possíveis. Eu acho que nós temos um presidente, o pior presidente da República que a gente já teve na democracia, pior ainda que Collor, né? Até porque o Congresso derrubou o Collor. O Bolsonaro, ele não ouve ninguém, é notório isso, né? Por conta dele e do fato dele não ter comprado vacinas, teve um monte de gente que morreu, não todas, é claro, por culpa dessa lerdeza dele em comprar vacinas, ou na falta de crer na ciência, né? De que a vacina é o único meio da gente tentar se proteger dessa doença. Estamos aqui vacinadas, né, podendo ficar um pouquinho mais tranquilas, não 100%, mas um pouco mais tranquilas para tocar a vida da gente, entre aspas, no normal, né, que nunca mais vai existir. Então, a gente não tem mais perspectiva de impeachment, é muito complicado, a gente está já para a eleição, mas eu estou bem esperançosa, né, de que a gente tenha uma mudança. Eu acho bem difícil ele ser reeleito, acho difícil até ele tentar se reeleger, mas eu acho que nós estamos começando, né, fechando o ano com esperança do ano que vem a gente conseguir tirar. Antes da gente encerrar, vamos para um rápido bate-bola. Eu vou falar aqui algumas palavras e você me diz o que vem na tua cabeça. Jornalismo. Paixão. Docência. Paixão também. Tecnologia. Adoro, mas eu pego umas surras. Amazonas. Ah, gosto muito do Amazonas. Medo. Medo de perder pessoas que eu amo. Você tem um sonho, Liege? Um sonho? Eu acho que eu tenho. Eu tenho um sonho bem infantil. Eu tenho um sonho de ter um sítio para ter um monte de bicho resgatado. Religião. Eu sou católica de nascimento, mas eu não vou para a igreja faz muito tempo, mas eu tenho minhas crenças, assim. Eu tenho minhas santinhas, essas coisas. Família. Família é a minha base, meu tudo. Quem é Liege Albuquerque? Eu sou uma pessoa legal, eu tento ser empática, eu tento compreender as pessoas, ouvi-las, sou bem-humorada e gosto muito de conversar. Liege Albuquerque, muito obrigado pela sua presença hoje no Cenário Entrevista. Obrigada, adorei. Nós voltamos na próxima semana com mais um Cenário Entrevista. Até lá!